Muito boa noite, gente. Boa noite ou bom dia ou boa tarde, né? Depende da hora que você estiver assistindo essa live depois que ela passar. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo em Casa, nesse modo virtual, nesse modo digital no qual a pandemia de Covid-19 nos lançou. O apresentador Afonso Borges está sentado em um estúdio. Ao fundo, há cartazes com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Nós gravamos os programas presenciais e os exibimos nas redes sociais e, principalmente, fica aí parado no YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, é no YouTube que estão mais de 450 programas de TV gravados ao longo desse tempo. Então eu peço que você faça a gentileza de se inscrever no canal do Sempre um Papo, marcar esse sininho, através desse sininho, vocês vão poder receber as notificações dos nossos próximos trabalhos. Hoje a gente tem a alegria da presença dessas duas pessoas formidáveis que eu vou colocar no ar. Boa noite, Carla. Boa noite, Pajé. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Afonso? Uma honra estar aqui, obrigada pelo convite. Muito obrigado, gente. Nós estamos aqui reunidos para lançar, virtualmente, é claro, o novo livro da Carla Monteiro, que se chama Samuel Weiner, O Homem que Estava Lá, editado pela Companhia das Letras. Nesse contexto, nós convidamos uma testemunha da história, não sei se muito, eu acho que o Pajé na época era muito novo, ele devia ter uns 14 anos, não é, Pajé? Não, tinha mais. Quando ele começou, claro, eu tinha 14, 15 anos. Começou assim, né? Então, convidamos o Pajé, é o atual presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que também será assunto da nossa conversa, muito a falar sobre isso também. Muito obrigado pela presença, Pajé, muito nos honra aqui, principalmente esse quadro maravilhoso que está atrás de você. Eu estou dizendo do Carlos Bracha, é um mineiro, entendeu? E eu fiz em homenagem a vocês. E para mim é uma honra estar participando, porque eu vejo falar tanto no Afonso Borges, já conheço de nome há muito tempo, e pela primeira vez eu fico conhecendo. É um prazer mesmo estar no seu programa, Afonso. Muito obrigado, para a gente que é um prazer. E viva Carlinhos Bracher, nosso querido pintor. Carlinhos Bracher, ele é autor de uma frase que eu sigo na vida. Carlinhos falou para mim uma vez assim: Afonso, tudo é para o bem. Pô, beleza, que beleza. Vou adotar esse slogan também, pode deixar. Tudo é para o bem. Entenderam? Tudo é para o bem, bacana. Acabou, está explicada a forma de viver, né? Carla, vamos perder a inibição. Sei que você está nervosa aí, dá uma balançada. Nossa, Afonso, eu queria começar pedindo desculpa para as pessoas que estão em casa, porque eu sou péssima para falar, gente. Se eu me enrolar, me perdoa. A jornalista Carla Monteiro está sentada em uma sala com as paredes brancas. À sua direita, há uma televisão e, ao fundo, uma porta fechada e decorações na parede. E eu gostaria que você começasse contando a história mesmo da redação desse livro, desde o primeiro momento que você decidiu sair lá do Sob Pressão, né, e dos seus livros anteriores, até esse momento aqui que nós estamos com a presença ilustre do Pajé nos ouvindo. Conta um bocado da história desse livro. Então, um bocadinho da história. Então, Afonso e Pajé, eu sou da geração, né, que devorou a autobiografia de Samuel, que é A Minha Razão de Viver, que foi lançada em 89. Eu entrei na faculdade logo depois disso e foi um livro que vendeu muito, vendeu acho que 200 milhões de exemplares, né? Foi muito impactante para todo mundo, gerou muito debate. Então eu conheci o Samuel Weiner nessa época, eu tinha aí meus 17, 18 anos. Aí me formei, a vida seguiu, fui trabalhar. Trabalhei a vida inteira em grande redação
Comecei no estado de Minas, aqui em Belo Horizonte, depois fui para São Paulo, trabalhei na Veja, trabalhei na Folha, trabalhei no Globo, trabalhei na editora Trip, trabalhei em algumas revistas da Abril e fui tocando a vida. E aí veio 2013, veio 2014 e toda aquela turbulência, tudo acontecendo no Brasil. E eu comecei a questionar muito a minha profissão, me questionar como jornalista, questionar a cobertura dos jornais daquele momento tão dramático do Brasil, né? E aí, nessa época, eu estava trabalhando na Folha de São Paulo, eu fui para Bali fazer uma matéria ligada àquele caso do Marco Archer, vocês lembram? Aquele que foi fuzilado? Eu fui para Bali com o João Weiner, que é neto do Samuel, ele era fotógrafo da Folha, eu repórter, a gente foi para Bali. E aí um dia lá, sentados lá numa praia paradisíaca de Bali, a gente começou a conversar sobre o Brasil, sobre tudo que estava acontecendo. O João tinha feito um filme sobre junho de 2013 e conversa vai, conversa vem. Eu falei para ele que eu achava que o Samuel Weiner era um personagem que podia nos ajudar a compreender o momento do Brasil e compreender a formação da imprensa brasileira e compreender a nossa profissão, né? Aí eu falei, poxa, eu tinha vontade de biografar o Samuel Weiner, mas falei meio de brincadeira, assim, não era sério. Aí ele falou, ai, e por que não? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, falei, cara, será que eu encaro? Meu Deus, como que eu faço? Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui conversar com a Pink Weiner, filha do Samuel, depois comecei com o Bruno Weiner, filho do Samuel. Fui falar com a Danusa e eles foram extremamente elegantes, é uma família muito elegante. Eles me cederam o arquivo pessoal do Samuel, que era milhões de correspondências, as fitas que originaram minha razão de viver, sem nunca interferir, nunca perguntar nada, assim, foram extremamente, como eu já disse, elegantes. E a pesquisa partiu daí, eu me vi com aquele monte de material, comecei a ler, a pesquisar, a estudar um pouco, e eu confesso que a minha sensação nesse primeiro momento, assim, é que eu estava em frente ao Monte Everest, assim, sem equipamento intelectual para conseguir chegar no topo, né, para conseguir abarcar aquela vida épica e gigante do Samuel. E o começo foi difícil, assim, eu não sabia nem como organizar a minha pesquisa, eu não tinha nenhuma equipamento intelectual mesmo, assim, de conhecer a história do Brasil e tal. Aí eu fui falar com alguns biógrafos experientes, falei primeiro com Lina Neto, depois falei com o Ricardo, depois falei com o Plínio Fraga, que fez a biografia do Tancredo, e eles me deram algumas dicas de como me organizar e tal. E aí eu encontrei meu caminho, encontrei meu método de pesquisa e fui aos pouquinhos, assim, foram 5 anos de muito trabalho. Eu brinco que eu estou de quarentena desde 2015, quando eu assinei o contrato. Eu estou mergulhada em Samuel Weiner. E foi muito rico, assim. E falando pro Pagé, né, o mais rico, eu acho, foi ler jornal. Eu li jornal de 1930 até 1980, li vários jornais. Eu li o Correio da Manhã, eu li o Diário Carioca, eu li a Tribuna da Imprensa, eu li o Globo, li um pouco da Folha, menos, mas era Folha da Manhã na época, né? E assim, descobri os cronistas e consumi a história com aquele calor do tempo, né? A imprensa era muito viva, né, Pagé? E foi isso, assim, fui montando aquele quebra-cabeça que é a vida do Samuel Weiner. Foi assim, um mergulho vertical mesmo. E eu me diverti. Foi uma pesquisa que me diverti muito. Carla, eu vou fazer uma pergunta que você vai ouvir muito, mas eu vou ter o privilégio de ser um dos primeiros, né? É a vantagem de fazer um dos primeiros eventos, queria que você nos dissesse, depois desse livro acabado, agora a frio de uma certa forma, mas a quente também de outra, quem foi Samuel Weiner?
Nossa, essa é uma pergunta difícil de responder, resumir, né? Bom, Samuel Weiner, ele foi jornalista, como todo mundo sabe, e ele começa a carreira dele com uma revista que se chamava Diretrizes, que foi lançada em 1938, que é uma revista de uma linha editorial muito aguerrida, assim, de combate ao nazifascismo, de combate ao Estado Novo, né, lançado em 38, ali período da guerra, e uma revista que tinha um expediente assim inacreditável. Todo mundo trabalhando de diretrizes, Rubem Braga, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Adalgisa Neri, Márcio Virete de Castro, Carlos Lacerda, os modernistas de São Paulo, Raquel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade, enfim, era uma galera. E ali ele já começa a mostrar que veio, assim, porque era uma revista realmente... Ela tinha uma tiragem muito pequena, mas uma revista muito influente, né? Uma revista muito aguerrida mesmo, com uma linha editorial bastante forte. Eu diria que talvez fosse uma Piauí da época, assim, com grandes reportagens e tal. E aí Samuel, Diretrizes é fechada pelo Estado Novo, ele vai para o primeiro exílio dele, ele passa pelo Chile, pelos Estados Unidos, vai cobrir o pós-guerra na França, cobre o Tribunal de Nuremberg, vai para a Iugoslávia, do Tito e tal, e tem uma carreira ali de correspondente bastante interessante, assim, ele cobriu o nascimento de Israel, e aí ele volta para o Brasil, vai trabalhar para o Chateaubriand, e trabalhando para o Chateaubriand, ele faz a épica entrevista com o Getúlio Vargas, que traz o Getúlio Vargas de volta para o teatro da política. O Getúlio Vargas estava exilado, entre aspas. E ele cobre a campanha, Getúlio Vargas volta para o poder e ele funda a Última Hora, com a bênção ali de Getúlio e tal, com todas aquelas questões que depois vêm à tona, de favorecimentos e tal. E aí Samuel, fundando a Última Hora, ele revolucionou mesmo o jornalismo brasileiro, assim, são imensas as contribuições dele, tanto na parte técnica, né, o Samuel, ele traz a diagramação, por exemplo, os jornais em 1950, quando o Samuel começa, os jornais eram muito feios, né, tinha tido o Estado Novo, censura, então os jornais estavam meio parados no tempo, não existia diagramação, a matéria começava numa página e terminava na outra, não tinha fotografia. Aí ele vem com esse jornal moderno, que ele explora muita fotografia, a primeira vez que tem fotão na capa, ele revoluciona os assuntos também, trazendo coisas para frente. Antes, para vocês terem uma ideia, os jornais tipo Estadão, Correio da Manhã, os dois principais jornais da época, eles publicavam noticiário internacional na capa. Se você sabia primeiro o que estava acontecendo em Londres, mas não sabia o que estava acontecendo no Catete. Aí o Samuel traz o futebol para frente, né? Primeira vez que se publica uma foto de time de futebol na capa, que foi uma foto do Fluminense. Aí, a Última Hora traz uma gama de revoluções, assim. Então, o Samuel foi esse cara, foi esse renovador da imprensa brasileira. Ele era um cara muito político, muito polêmico, muito sanguíneo. Então, assim, era um jornal de pugilista, sabe? Um jornal que estava ali para briga. E aí eu acho que é isso, assim, resumindo é isso. E como ser humano, ele era um cara boêmio, gostava da noite, era viciado em anfetamina, ele tomava o Pervitin, eles falavam que era a droga dos nazistas, né? Que o exército nazista usou. Samuel não gostava de dormir, ele achava que dormir era perda de tempo, então ele estava sempre nas boates, e aí ele vira um cara ali do Café Society. Então é esse cara aí, esse cara incrível, uma figura única, assim, eu acho que todo mundo tem que conhecer. Essa noite vai ser longa, vai ter muita história. Bem, nós sempre contamos com as falas e a participação das pessoas. A Eleonora Barros
Muito obrigado, Eleonora, pela presença, tá aqui com a gente. O Iatan Canabrava, querido, mandando um salve. Vamos esperando mais gente entrar. A Lenora? É, chique, né? Chique. Meu querido Pajé. Posso falar alguma coisa do Samuel? Agora a palavra é sua. Primeiro que é difícil falar sobre ele, que é um homem plural, né? Múltiplo, muito complexo, né? É complexo. É impressionante como ela conseguiu traçar um panorama, uma biografia dele bem rápida. Parabéns, cara. Mas eu trabalhei em 63 no Jornal do Dia, que era um conveniado em Belém do Pará, que era um conveniado da última hora. Então a gente recebia aquele material que é colunista, Paulo França, Nelson Rodrigues, e é na mesma linha, porque ele introduziu a cor no jornal. O jornal, como diz a cara, era tudo padronizado, burocrático, aquela coisa toda, e ele entrou com a fotografia, as chamadas de primeira página, aquelas manchetes, e em cores, e azul, era um negócio impressionante, revolucionou, foi o termo que ela usou, que eu também quero usar. Ele revolucionou a imprensa brasileira. E ela cita diretrizes, todos aqueles colunistas que trabalhavam com ele, um deles era o Carlos Lacerda, era todo comunista, todo no partidão. E o Carlos Lacerda, depois que foi preso, não sei o quê, aí virou e tornou-se um inimigo mortal dele, em brigas homéricas, tribuna da imprensa contra a última hora, foi uma briga. Isso eu já estava aqui no Rio, participei, eu ouvi, não cheguei a trabalhar com ele. O Afonso, quando me convidou, ele perguntou se eu conhecia. Não, eu fui apresentado ele numa boate. Uma noite tinha lá um colunista do Jornal, que eu estava trabalhando aqui no Rio, e nós fomos uma noite nessa boate, e estava lá o Samuel, ele me apresentou, tudo bem, prazer, aquela coisa toda e tal. E depois, um dia, eu fui na última hora, um ano depois, tal, deu um problema lá de uma empresa que eu estava assessorando, e também, quando eu cheguei, eu tinha lá o Raul Azedo, que era um velho amigo, e que me apresentou novamente. Isso aqui é o Pajé, tal, papapá, e batemos no papo. Mas é impressionante como ele marcou uma época aqui no Rio de Janeiro. Anos depois, eu fiquei conhecendo a Danusa, ela era colunista, eu era assessor de imprensa do Marcelo Alencar, governador. E fiquei muito amigo da Danusa, e ela me contava as passagens dele. Era uma figura maravilhosa, E mudou todo. Ele, inclusive, botou uma rede de jornais, eram associados, e ele montou a segunda. Tinha jornal lá, a 0 Hora no Porto Alegre, até hoje era dele. Em São Paulo tinha a Última Hora, em Pernambuco, ele montou vários jornais lá. E tinha lá em Belém o Jornal do Dia, que era conveniado com ele. Então, eu tive essa relação com o trabalho dele, mas nunca trabalhei diretamente com ele. Era uma figura notável. Você teve uma felicidade muito grande de fazer essa biografia dele, que é uma figura maravilhosa. Parabéns, cara. E o Samuel Weiner, você falou aí da cadeia de jornais, né? O Chateaubriand, ele tinha jornais diversos, né? Isso. Vários, né? Com nomes diferentes. O Samuel foi o primeiro a fundar uma cadeia. Isso. Que falavam Última Hora, né? Eram 7 jornais, 7 capitais. Certo. Então, eu tive o prazer de trabalhar num jornal, mas era conveniado dele. E daquelas cores dele, aquela coisa toda. Quando chegou a 64, eu estava em Belém, foi um sufoco, eu não queria saber, queria pastelar o jornal, aquela coisa. Fui ameaçado de morte, eu tinha a Kombi do jornal, que a gente, no fechamento, 2, 3 horas da manhã, me levava até em casa, eu morava num bairro meio afastado, ia lá, e Belém, você sabe que aquelas mangueiras, verdadeiros túneis de mangueira, e aquela ameaça o tempo inteiro. E um dia estava eu, o motorista, bem aquele barulho, eu abri a porta para pular, o motorista me segurou, é uma manga que era uma Kombi, aquele barulho, eu pensei que fosse um tiro de canhão. Um susto danado. Mas é isso. Tá bom. Quero cumprimentar a cara, eu não li o livro, ficaram de me enviar, viu, Afonso? Eu não recebi o livro. Eu vou te mandar. Então eu aguardo. Tá bom. E outra coisa, eu quero agradecer, cara, você gravou um vídeo muito bacana sobre a BI, depois vamos voltar a falar da BI. Eu quero te agradecer, está muito bom, nós vamos botar aqui nas redes sociais daqui uns dias, viu? Obrigada. Muito obrigado. Ótimo. Obrigada a você. Vamos falar da BI também. Mas, Carla, eu gostaria que você tentasse fazer, a seu gosto, uma espécie de compartilhamento dessa personalidade tão múltipla que foi Samuel Weiner.
tentando pelo menos organizar, por exemplo, a relação dele com as artes, né, que sempre foi fortíssima, a relação dele com a política e a relação dele com o próprio jornalismo. Aí sim, eu gostaria que você falasse dos seus grandes adversários, que foi o Carlos Lacerda e Chateaubriand. Vamos começar pelas artes? Pelas artes? Sério. Eu não tenho nem... O Samuel não era muito ligado às artes. Assim. O Samuel sempre foi jornalista, né? Assim, e a ligação dele forte mesmo era com a política, né? Ele foi um homem de 3 presidentes, eu diria, né? Ele foi um homem do Jango, do Getúlio, em primeiro lugar, depois ele teve uma relação muito forte com o JK e em seguida com o Jango. Mas me faz sua pergunta de novo, porque eu não entendi. Assim, vou organizar. Compartimentar o Samuel? Vamos organizar. Exatamente, eu estou tentando dar uma partida na personalidade, nas ações dele. Fala primeiro, por exemplo, então, sobre o Samuel e a política. Então, Samuel Weiner, assim, isso foi até o Alberto Dines que me ajudou muito, porque na autobiografia o Samuel ele não conta muito de onde vem a formação política dele, né? Ele começa ali já falando de um lugar já de jornalista, né? E aí o Alberto Dines, quando eu fui falar com ele falou, olha, dá uma pesquisada na comunidade judaica do Rio de Janeiro, porque ali tem, Samuel vem dali, a formação dele vem da esquerda judaica dos anos 30, 40. E aí o Dines me deu alguns materiais, porque o pai do Dines, o Israel Dines, foi muito amigo do Arthur Weiner, que é o irmão mais velho do Samuel Weiner. E aí eu fui descobrir ali que o Samuel vem de todo aquele movimento sionista, trabalhista, socialista dos anos 30, 40. Né? O irmão dele foi um dos fundadores do Coalition, que era o movimento do Ben-Gurion, né, na Europa. Então, o Samuel, a formação dele começa aí e muito ligada, eu diria, mais ao Partido Trabalhista Inglês, ali toda essa ideologia trabalhista. E o Samuel, ele persegue esse caminho a vida inteira, né? As pessoas falam que o Samuel foi oportunista, não sei o que, eu acho que não, eu acho que ele foi um homem de oportunidades, assim, que usou das mesmas armas que todo mundo usava, só que ele era de esquerda. E aí ele se alia a Getúlio Vargas na última hora e faz um jornal extremamente getulista, extremamente trabalhista, né? A última hora é um jornal que elegia Homem do Ano, o presidente do CGT, por exemplo. A última hora tinha coluna sindical, a última hora tinha coluna social do subúrbio, e tudo feito com muita elegância, né? Porque todos os melhores passaram pela última hora. Eu acho que eu poderia citar quem não passou. É mais fácil citar quem não passou do que quem passou, porque todo mundo passou na última hora. E aí, é o que eu queria dizer isso, ele era ideologicamente muito linear ali, embora nas outras coisas o Samuel fosse bastante caótico e tal, mas ideologicamente ele fez todas as publicações e o trabalho dele segue por essa linha. E o Samuel, ele era um cara que sempre defendeu que jornal tem lado, né? O Samuel, ele defendia jornal tem lado e eu assumo o meu, e meu jornal é isso. Assim, ele nunca defendeu o ponto de vista neutro, isenção. Essa não era o jornalismo que o Samuel praticava. E aí você me pergunta para compartimentar, né? Então, na política é isso. Ele era um cara de ideologia muito retilínea, assim, que sempre perseguiu um caminho dentro do jornalismo. Inclusive, eu acho que é uma coisa que eu queria ressaltar, que a maior contribuição do Samuel Weiner para o jornalismo brasileiro e para a democracia brasileira foi ter introduzido no seio da grande imprensa, né, hegemonicamente liberal e conservadora, mais para lá ou mais para cá, mas sempre liberal, um jornal de orientação trabalhista. E com isso, o Samuel ele desafiou os pilares, né? Ele desafiou o discurso único,
ele desafiou a ideia do ponto de vista neutro e ele comprou todas as brigas, né? Ele comprou todas as brigas. Então, ele foi inimigo de morte do Carlos Lacerda e ele foi o primeiro cara a enfrentar uma CPI midiática, assim, a CPI da última hora, que aconteceu em 1953, era tipo, as pessoas acompanhavam como se elas estivessem acompanhando o direito de nascer, assim, né? Teve uma repercussão imensa, ele foi preso 2 vezes. E é isso, assim, é um cara que fazia um jornal partidário, assim, ele defendia isso. Inclusive, ele dizia que a última hora não defendia as ideias pessoais dele, embora ele estivesse nesse caminho, mas que nem sempre ele concordava, mas que era um partido, um jornal ali ligado ao PTB. O que mais que eu poderia dizer? Aí você me perguntou dele pessoalmente, né? Assim, como ele era na vida pessoal. Na vida pessoal ele era isso, ele é um homem que foi casado com mulheres extraordinárias, a primeira mulher dele era a Bruma Weiner, que era uma musa do Rio de Janeiro, assim, uma grande amiga da Clarice Lispector. E depois a Vanusa, assim, um cara que gostava de mulheres bonitas, mulheres modernas, diferentes, e que estava sempre na noite, ele adorava o Café Society. A história de Samuel ela é muito rica, justamente porque ele não era santo, sabe? Ele nunca foi santo, ele nunca pretendeu ser santo, e era aquela figura extremamente polêmica que comprou as brigas, acho que por aí. Te respondi, Afonso, eu sou meio... Pajé, conta pra gente. Posso acrescentar? Pode. Pode, vai lá, Pajé. Na última hora, aqueles colunistas todos, Maria Capô, todo mundo que você possa imaginar trabalhou, Nelson Rodrigues, essas figuras todas, mas ele lançou o Sérgio Porto, o famoso Stanislaus Ponte Preta, que lançou o FEBEAPAR, Federação de Besteiras que Assola os Países, que faz uma falta danada hoje em dia. Eu convivi com o Sérgio Porto, jantava com ele à noite, então me dava muito bem com ele. Mas esse lançamento dele era uma figura notável. E o mais engraçado é que a gente sabia das coisas e mandava para ele. Mas ele tinha muito trabalho, o Sérgio Porto corre daqui, corre dali, televisão. E às vezes eu escrevia no estilo dele. Ele adorava e publicava, entendeu? Assinava lá e botava na coluna dele. E não era só eu, não. Tinha uns 4 ou 5 coleguinhas que faziam exatamente a mesma coisa. O Sérgio Porto era uma figura lançada pelo Samuel Weiner. A gente tem que reconhecer isso. Todo mundo trabalhou na última hora. Todo mundo trabalhou, exceto que trabalhou no conveniado. Todo mundo trabalhou na última hora. Impressionante. Rui Castro. Eu sei de umas 3 ou 4 figuras, Moura Reis de São Paulo, tem aqui o Raimundo. Eu sei que tem umas 3 querendo escrever sobre a última hora, já começaram, mas não terminaram. Jornalista tem muito disso, né? Começa um trabalho, aparece outro, vai deixando e tal. Mas eu sei de várias figuras que estão tentando escrever sobre a história da última hora, que vale a pena, né? Olha, a gente tem aqui... A Carla já levantou tudo agora, já está. Presença... Não, só para continuar respondendo o Afonso, eu sempre fico pensando, né, por que o Samuel é um cara que causou tanta polêmica, né? Porque ele não fez nada que ninguém não tivesse feito, né? O Paulo Francis falou uma frase numa crônica que eu li dele, que ele falava assim, comentando, né, as polêmicas financeiras de Samuel, os financiamentos públicos. Quando aconteceu a CPI da última hora, ele foi acusado de conseguir empréstimos sem as garantias devidas, porque o Getúlio teria ajudado ali e tal, e empréstimos de poderosos, como o Walter Moreira Salles, o Ricardo Jafé, etc. Aí o Paulo Francis falou a seguinte frase. O Paulo Francis falou que durante o julgamento do Oscar Wilde lá na Inglaterra, que metade da aristocracia francesa havia se mandado para Paris, just in case, só para garantir. Então é meio por aí, né? Então eu fico sempre pensando, por que o Samuel foi tão polêmico
sendo que ele não inventou o tráfico de influência, né, afinal de contas. E aí eu acho que é porque o Samuel era um cara o Samuel era extremamente charmoso, né, era um cara que brilhava muito, né, e o brilho geralmente causa inveja, né, ele foi um cara muito invejado, muito atacado, né. Então, a biografia, assim, é ele contra todos, meio isso. Assim, né? A gente tem Samuel a presença Weiner contra todo mundo. aqui também Você sabe registrando. que, graças a ele, eu trabalhei muitos anos no BNDES, fui o chefe da assessoria de imprensa do BNDES. E quando criaram o BNDES, no Estatuto de Criação do BNDES, está lá proibido qualquer financiamento a obras de comunicação, porque ninguém pagava, principalmente o Samuel Weiner, nunca pagou. E pior que o Samuel Weiner pagou. Pagou, né? Mas corre. O negócio não é o fato, é a lenda, né? Porque ele não pagava. E aí o Samuel, o BNDES, os Roberto Campos e outros criaram o BNDES, estabeleceram lá no Estatuto do BNDES de Criação, proibido financiamento, empréstimo a qualquer obra de comunicação. Está lá até hoje. Nesse sentido aqui, gente, a registrar a presença aqui do Ederson Nogueira, a Rosa lá de Capelinha, Jornal Notícias, feliz por você ter trago novamente o Weiner para a modernidade, e o jornalista e escritor Dácio Malta, está aqui lembrando. Dácio Malta. Dácio, está aqui. Queria lembrar que foi Samuel... central na última hora. O Dácio está dizendo que queria lembrar que foi Samuel quem profissionalizou o jornalismo. Antes da última hora, jornalismo era um bico. A partir da UH, os jornalistas são dignificados, inclusive passam a receber salários. Não, eu ia falar isso. Obrigado, que Dácio. uma das grandes contribuições do Samuel Weiner, quando ele fundou a Última Hora, ele tirou todo mundo de todos os lugares, né? A Clara Rezende trouxe todo mundo para a Última Hora, pagando salários dignos. Os jornalistas dizem mesmo que todo mundo tinha 3, 4 empregos. A partir da Última Hora, o jornalista deixou de se ser profissionalizou, está certo. Olha, se eu fosse receber hoje, o que deixei de receber no O Jornal Associado na TV Tupi, eu estaria rico. Porque, não se pagava ninguém, você não era registrado, não tinha 13º, você recebia vale nas sextas-feiras, era só isso. Não tinha registro, não tinha nada. O Samuel vai, não, aí ele profissionalizou. O Dácio Malta, que é uma grande figura, um grande jornalista, amigo da gente, sócio da BI, aliás, conselheiro da BI, entendeu? Ele tem toda a razão, profissionalizou a nossa profissão. Eu queria... E o Paulo Francis também, numa crônica, dizia que o Samuel Weiner ouvia pito de 2 pessoas. O Otávio Malta, pai do Dácio Malta, e do Echeverri, que era também. O Echeverri. Não cheguei a ver. Okay. Eu queria agora dar uma paradinha estratégica. Em primeiro lugar, quem estiver aí assistindo o YouTube, por favor, eu lembro, para inscrever-se na nossa página e apertar esse sininho aí, é importante. E pedir ao Pajé, por favor, Pajé, esse é o nosso momento combinado. Vamos falar um pouco da situação agora da ABI? Vamos. A ABI, nós estamos lá há 1 ano e meio. Ela, nos últimos 20 anos, sofreu administrações não profissionalizantes, pessoas que não ligaram muito para a nossa entidade, e ela entrou numa descendente muito grande. Eu até participei de 2, 3 administrações, mas sempre tive o meu emprego e participava lá do conselho, às vezes fui até diretor, fui vice-presidente, mas não tinha uma participação efetiva. E na última gestão, antes da minha, eu liderei uma campanha contra a atual direção que estava lá da ABI. E acabamos fazendo um levantamento de toda a imprensa, Dácio Malta ajudou muito também, e conseguimos ganhar a eleição. E quando ganhamos a eleição, levamos um susto, não tinha CNPJ caçado, um negócio terrível, eu não tinha ideia do que eu era da diretoria, mas era uma caixa preta lá que eu não tomava muito conhecimento.
E aí que eu fui ver o que era problema. Resultado, em um ano, a gente, pelo menos, resgatou o protagonismo da ABI. Institucionalmente, a gente conseguiu resgatar a velha ABI. Quanto a isso, eu estou tranquilo, já é um grande feito. Financeiramente, a gente estava tocando mais ou menos. Quando a gente estava mais ou menos em dia, aí vinha lá um empreiteiro que foi contratado, a outra administração que não recebeu, entrou com um processo, vinha a juíza, pegava o nosso dinheiro. A gente não tinha dinheiro para pagar o salário. Foi indo, a gente levando e tal, aí veio a pandemia. A ABI tem um prédio de 13 andares, e a grande renda dela é o aluguel dos andares, salas, as lojas embaixo. Tem um restaurante, uma bela de uma loja, só esse restaurante paga metade da nossa folha, pagava, né, metade da nossa folha. Veio a pandemia, fechou o prédio. E aí a ABI ficou sem recurso. Olha, foi uma luta, vocês não querem saber, empréstimo, pedido. Eu, por exemplo, já paguei até 2021 a anuidade, eu e toda a diretoria, e vários conselheiros, tal, para poder. Mas não tinha jeito. E aí resolvemos lançar, então, uma campanha de arrecadação de fundos. Eu jamais podia imaginar o que aconteceu nessa campanha. Dinheiro não tem para fazer uma campanha. Então, tem lá um grande amigo, foi um parceiro em algumas campanhas políticas, o famoso publicitário Lula Vieira, mais de 300 prêmios de publicidade, só de prêmio colunista, o ESSO, né, o prêmio ESSO da publicidade, ele tem 8 prêmios. Nada disso importa. O importante na vida do Lula é a presença da Silvana Gontijo. O resto não conta. Pô. E casado com a grande Silvana Gontijo, né, que é uma figura maravilhosa, nossa. E aí eu liguei para o Lula, preciso de você. Não, Pajé, vamos lá, tal. E resolveu fazer a campanha. Ele e a equipe dele. Uma campanha maravilhosa, está no ar, você já pode ver. Hoje, por exemplo, tem anúncio na Folha, no Globo, já deve estar na televisão entrando, da TV Globo, TV Bandeirantes, CBN, Band News. Não sei que a gente conseguiu. E, veja bem, nós só não conseguimos, de graça, toda a campanha, tráfego, diretor de arte, essa coisa toda, como conseguimos que todos esses veículos, o João Roberto Marinho abriu todo o sistema Globo para nós, a televisão, Globo News, a revista Época, todo o sistema Globo abriu para nós e disse que tinha o maior prazer. O Roberto Marinho, só para vocês terem ideia, era o sócio número 1 da ABI. Entendeu? Então, o João Roberto, não, eu não sabia disso, pode haver, está tudo aberto, à sua vontade, então, e estamos aí no ar. A Bandeirantes também, foi só os 2 veículos que a gente procurou. E hoje, por exemplo, ontem, né, eu mandei uma carta para o João Moreira Salles, da revista Piauí. João, é isso. Hoje ele já mandou para mim, já tem uma página para você, fecha segunda-feira, por favor. Já botei o pessoal para o lado do Lula para fazer o anúncio. Então, é um negócio assim, impressionante. E já começou a entrar dinheiro. Pajé, aproveita aí a oportunidade e diz como uma pessoa pode colaborar. Então, os democratas desse país, por favor, ajudem a ABI. Tem que colaborar. É só entrar no nosso site, né, abi.org.br, tem lá o número da conta, como você faz para entrar. Nós fizemos um negócio assim diferente, até por sugestão do Lula. Ao invés de uma contribuição, a gente faz essa iniciativa dos clubes de futebol, sócio-torcedor. Então, você faz mais ou menos um acordo com a ABI de pagar X% durante um ano. Então, você tem uma renda assim, que vai nos ajudar durante um ano até esclarecer tudo. Porque essa pandemia quebrou a ABI, faz brincadeira. Se ela não foi porque ela tem uma tremenda imagem, ninguém processou, fomos empurrando as dívidas e não sei o quê, conseguimos equacionar, mas estamos devendo ainda. Pelo menos estamos devendo uma folha de pagamento, chegamos a dever 3 do nosso pessoal. Você imagina, eu fui funcionário a vida inteira, vivi de salário, chegar no fim do mês e não ter dinheiro para pagar os nossos funcionários da ABI. É um absurdo. A maioria tem mais de 60 anos. Tal. Eu reuni o pessoal e todo mundo entendia. Tal. Se eles quiserem entrar na justiça, não, ninguém vai entrar. Tal. E ninguém entrou na justiça. Isso que, olha, foi muito bacana. Então, eu faço um apelo a todos os democratas. Vou botar o vídeo da Carla solicitando isso, esse apoio dos democratas desse país. Ajude a salvar a ABI. A situação realmente é muito grave, a situação financeira. Mas com essa campanha no ar,
tenho quase certeza que a gente vai sair. Nossa, E contando com você também, Afonso. eu tenho Esse espaço que certeza. você está nos dando aqui, é uma personalidade que eu sei da sua audiência aqui em Minas, é um negócio impressionante. Entendeu? Você aqui é aquele menino lá, como é que é, o Felipe Neto, né? Que tem uma audiência fantástica, né? E o Afonso é aqui em Minas, né? E o Centro-Sul aqui, né? Porque não é só em Minas, né? Ele abrange aí outros estados. Ô, Pajé, muito obrigado, obrigado. Afonso, por essa força que você está dando aqui para a nossa BI. Muito obrigado, mas é que eu ando muito bem acompanhado, como hoje. E você citou a Silvana, graças a ela que nos apresentou, Sem ela é uma dúvida. figura maravilhosa. Trabalhamos juntos algumas vezes, fizemos algumas campanhas juntos. É uma figura maravilhosa. Ela e o Lula formam um casal. Fora a casa, que você conhece a casa deles Muito, no Cosme Velho, viu? muito. Aqui não é um museu, um negócio Ah, maravilha. Sabe que tem um bondinho? Você entra na casa dele, pega um bondinho, porque é do Cosme Velho, é um morro e tal. Em frente quase à casa do Roberto Marinho. E aí você pega um bondinho, vai lá em cima. É um astral que vocês não querem saber. É um negócio Maravilhosa. Silvana é minha família. Tá? lindo. É. Vamos retornar então para Samuel. Vamos Carla, lá. conta pra gente mais um pouquinho. Sobre a ABI, né? Eu, nesses anos todos de pesquisa, Pajé, eu passeei, eu falei isso no vídeo, muito pela ABI, assim. Tudo acontecia na ABI, né? Todos os grandes debates do século XX aconteceram na ABI. Foi tudo lá, os tem grandes razão. rebeliões, os presidentes passavam o réveillon na ABI. A ABI é uma... Não, eu queria que você pedra falasse fundamental disso. da Né? democracia, Getúlio né? Vargas passou Réveillon na BI. Quem? Getúlio Vargas passou Réveillon na BI, não foi? O Getúlio Vargas passava todos os réveillons na ABI. E foi ele que doou esse prédio para nós. E botou de um jeito, quer dizer, deu o prédio para que a gente tivesse... Porque a OAB tem lá, você para poder advogar, você tem que pagar uma quantia para a OAB, então eles têm uma renda. A BI nenhuma. Acho que Então, ele deu o prédio, entendeu? Para que a gente pudesse viver de aluguel. E a gente sempre viveu de aluguel. Foi a ideia do Getúlio Vargas. Olha, nós tínhamos um assessorista, que era uma figura maravilhosa. Eu disse, não, tudo bem. E um dia, sentei num restaurante nosso ali, eu sentei, estava o Serafim me vamos bater um papo. Aí ele ficou contando a história. Seu Pajé, você não quer saber? Eu transportei o Fidel Castro, o Gagarin, o Robert Kennedy, e foi citando todas as personalidades que estiveram na BI. O homem era história viva. Eu falei, poxa, o Monarco, não sei se vocês conhecem, um grande sambista do Rio, e eu não sabia, ele começou a vida profissional dele na BI, como funcionário da BI. E aí eu soube, disse, vamos gravar um vídeo com o Monarco. Ele fez um depoimento emocionante e contou o seguinte, morava em frente à BI, o grande maestro Villa-Lobos, que adorava uma mesa de bilhar que tem lá, está lá até hoje. Tem até uma foto dele junto à mesa de bilhar do maestro. E o Monarco é que ajeitava a mesa lá para ele, limpava o taco para ele e tal. Ele adorava o Monarco, o Villa-Lobos. Saía, iam tomar uma cerveja junto, aquele negócio. E ele fez esse depoimento, emocionante esse depoimento do Que Monarco. ótimo, é muita história. Está pegando mais ou menos 35, até um pouco mais, de depoimentos de personalidade, figuras, democratas, Chico Buarque, Gabeira, uma série deles. Carla, entendeu? E vamos botar no ar alguns, vamos botar depois nas redes, essa coisa toda. Mas esse depoimento do Monarco é lindo, contando a história da BI, ele que começou a trabalhar lá. A história da BI é paralela à história brasileira, tudo isso é conhecido. Tudo aconteceu lá, a Petrobras nasceu lá, entendeu? O impeachment do Collor nasceu lá, as diretas já, foi tudo lá da BI. Entendeu? A história para todo lado. Eu tinha lá, faleceu esse ano, você deve ter conhecido ele, Afonso, o Jesus Chediak, um homem de cultura, dramaturgo, ele era o nosso diretor cultural, morreu agora, esse convite aí que está cuidando desse país. O Jesus, ele participou, tem quase a minha idade, veio lá de trás, começou novinho na BI, e conviveu com Carlos Drummond de Andrade, com esses poetas todos que frequentavam, esses escritores todos frequentavam a BI, que era uma maravilha na época e tal. Né? Eu estou dizendo, Roberto Marinho, sócio número 1. É uma tradição que eu vou te falar. E a gente tem um maior orgulho de estar lá dentro. Tá? Eu vou ter um ano só de mais 2 anos de gestão,
Depois eu vou entregar, porque eu já não tenho mais idade para aguentar esse rojão todo. Vai dar certo, vai dar certo. É uma honra lá trabalhar naquela BI e ajudar a manter a tradição da BI. Muito obrigado, Pajé, pelo seu depoimento e conte com a nossa colaboração, com o nosso apoio. Muito obrigado. Eu sei hoje, por exemplo, que vou conseguir várias contribuições graças ao seu programa. Muito obrigado. Dessa tremenda audiência que ele tem. E Carla. a simpatia da Carla aqui ajudando a gente. Muito obrigado. Carla, vamos retomar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da pesquisa. Por exemplo, uma curiosidade. Onde você conseguiu aquela foto maravilhosa da capa? Bom, aí eu vou ter que dar o crédito para o nosso querido design maravilhoso da companhia, o Alcine, que fez aquela capa maravilhosa. A pesquisa iconográfica ela foi feita pelo Vladimir Saqueta e o Alceu, que é o nosso diretor de arte. Sim. Eu queria falar uma última coisinha aqui, assim, para fechar um pouco, que o Samuel Weiner, o tempo que lhe coube viver, né, ele passou por vários golpes, contragolpes, tentativas de golpe, 2 ditaduras, né, Estado Novo e a ditadura militar, em nível mundial, 2 guerras, né, as 2 grandes guerras, a Guerra Fria. E para fazer a biografia do Samuel, minha obsessão absoluta foi fugir dos maniqueísmos fáceis, sabe? Foi tentar trazer para o livro a complexidade desse tempo que ele viveu, além da complexidade humana, né? E das implicações do poder, do personagem, as complexidades do tempo, assim. Foi a minha grande obsessão, foi fugir de maniqueísmos e fazer um trabalho... eu não diria isento, porque eu não acredito em isenção, em neutralidade, eu não acredito nessas coisas. Eu acredito em honestidade intelectual. E eu tentei ser o mais honesta possível, traçar um perfil equilibrado do Samuel, sabe? Porque, assim, o Samuel é um cara que desperta muitas paixões, né? As pessoas ou odeiam o Samuel ou amam o Samuel. Todo mundo que eu fui falar dentro dessa dicotomia, né? Ou é mocinho ou é bandido. Eu acho que ele não foi nem mocinho nem bandido, ele foi um cara do seu tempo, que comprou todas as brigas. Eu queria deixar isso claro, assim, para quem quer ler a biografia de Samuel, né? Sobre isso, fala um pouco da relação dele das polêmicas dele com o Chateaubriand. Com o Chateau? O Samuel, ele trabalhou lá nos Diários Associados acho que por pouco tempo. Ele entrou lá, acho que em 46, se eu não me engano, né, quando ele volta do primeiro exílio até a fundação da Última Hora. E o Samuel, ele falava muito mal do Chateau, né? O Chateau era uma figura muito polêmica, assim, muito meio gangsteriana, né, digamos. Mas eu acho que ele tinha um respeito pelo Chateaubriand, sabe? O Chateaubriand era um homem muito inteligente, né? E o Samuel era um admirador de inteligências. Ele tinha uma completa aversão ao Bloch, lá da editora Bloch. Ele falava que ele era um gráfico, que ele não merecia o lugar da história de jornalista, que ele era só um gráfico. Mas o Chateau, ele tinha trombadas com o Chateau, mas ele admirava o Chateau. E na CPI da Última Hora, nos anos muito difíceis lá da perseguição, a voz era o Carlos Lacerda, mas quem financiou tudo aquilo, quem abriu a televisão para o Carlos Lacerda fazer todo aquele circo, né, em torno de Samuel, foi o Chateau. O Chateau e o Roberto Marinho. Foram os 2 grandes articuladores ali da campanha contra o Samuel. E durante a sua pesquisa, qual grande dificuldade que você enfrentou para apurar os fatos? Grande dificuldade?
Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que o mais difícil foi traçar a primeira parte da vida de Samuel, que É não tinha muito praticamente uma registro, pesquisa, né? A juventude praticamente. de Samuel. E aí me aconteceu um milagre, graças a Deus, que eu consegui, graças a Ana Luísa Shafir, que é sobrinha da Bluma Shafir, a primeira mulher de Samuel. Graças a ela, eu tive acesso aos diários da Bluma. E a partir daí eu consegui, mas foi a parte mais complicada, assim. O resto, de alguma forma, está tudo em arquivo público, correspondência, livros que já foram publicados por Paulo de Samuel, muitas entrevistas que eu fiz e tal. A dificuldade mesmo foi essa primeira metade, principalmente a juventude de Samuel, ali, os primeiros anos. Tinha muito pouca documentação. E foi a grande paixão da vida do Samuel? Danusa. Eu não sei, eu acho que a Danusa e a Bluma, assim, de formas diferentes, né? A Danusa é a mãe dos filhos, né? E todo mundo que eu entrevistei, que conheceu Samuel Weiner, falava que a razão de viver do Samuel, na verdade, foram os filhos, assim, que ele era mãe judia, né? Tinha uma enorme adoração pelos filhos e tal. E a Danusa é essa mulher aí, né? Era uma mulher icônica, né? E o Samuel amargou uma dor de cotovelo pelo resto da vida. Ele nunca mais se casou depois que ele se separou da Danusa, né? Aliás, a Danusa brinca, ela fala que ele usou isso para não se casar de novo. Ele falava que não era bem verdade, não. Que ele usava história de eterno corno para não se casar de novo. Mas tem engraçado que o Samuel viveu a mesma história 2 vezes. Vou contar aqui uma historinha, né? Um spoiler da biografia, que a Bluma Weiner, a primeira mulher de Samuel, ele foi casado há 17 anos, ela era judia também, judia da Bessarabia também. E a Bluma Weiner se apaixonou e ficou grávida do Rubem Braga, que era o melhor amigo de Samuel. E aí eles se separaram, e ela se separou para ficar com o Rubem Braga, só que o Rubem Braga deu no pé, fugiu para Porto Alegre e largou a Bluma lá grávida. E o Samuel arrastava tanto paixão por essa mulher que ele aceitou ela de volta, voltou, casou de novo. E com a Danusa foi o Antônio Maria, né? Ele se separou do Samuel por causa do Antônio Maria, 2 grandes amigos dele, 2 funcionários dele. O Rubem Braga trabalhava em diretrizes, quando aconteceu essa paixão pela Bluma, e Antônio Maria trabalhava na última hora. Agora, sobre a Bluma, é engraçado, assim, porque o Samuel ele praticamente eliminou a Bluma Weiner da biografia dele, né? E a Marta Góes, que fez gravou as entrevistas para a autobiografia, ela conta que toda vez que tocava no nome da Bluma, ele tampava o microfone, que tinha um fio desencapado ali, sabe? Uma coisa que não tinha sido muito bem resolvida na relação. Então, acho que é isso. Samuel teve 2 grandes mulheres. A Danusa é uma das mulheres mais inteligentes e brilhantes que eu conheci na minha vida. Danusa. Nós temos uma gênese comum, a nossa família. Adoro conversar com ela, ela tem histórias ótimas. Nossa família começou ali em Vitória, nós somos meio parentes ali. Gosto muito da Danusa, muito, muito. Concordo com tudo isso, adoro a Danusa também. Figuraça. Como era bonita, né? Nossa Senhora, que mulher bonita. Olha, Carla, muitíssimo obrigado. Foi um início de uma trajetória de um livro que certamente vai ser muito boa. Eu queria te dar aos 2, ao Pajé e a Carla, começando pela Carla, pedir para você fazer um encerramento, dizer, como eu disse no início, como é que você gostaria de estar se sentindo hoje nesse país. Nossa, tá tão difícil, né, gente? Antes de começar aqui a live, eu vi uma pesquisa do Ibope aqui, que o Bolsonaro está com 50% de aprovação. Bom, o que eu gostaria mesmo é que a gente passasse esse momento e o que eu falei no vídeo da Beni, que a gente salvasse a democracia, né?
porque a gente está indo por um caminho muito difícil, muito escuro, muito negro, muito dark, assim. E eu confesso que eu estou amedrontada com o que está acontecendo no Brasil. Eu olho para tudo isso e não consigo entender como é que a gente chegou até aqui. Aliás, a biografia do Samuel me ajudou muito a entender como é que a gente chegou aqui. Eu acho que o Brasil é um país que, Pajé pode falar melhor que eu, mas repete padrões, né? Isso já aconteceu várias vezes na nossa história, né? Essa perda, o verde amarelismo vai para a rua, aí vem perda de democracia e as coisas já aconteceram, mas nunca houve um Bolsonaro, nunca houve essa pitada de chanchada que a gente está vivendo hoje. É isso, eu queria que a gente conseguisse atravessar esse momento e sair do outro lado mais forte, um país mais democrático e mais justo. É isso que eu espero. Querido Pajé, gostaria de saber como é que você gostaria de estar se sentindo no país hoje. No país hoje eu estou com a Carla tristíssimo, né? Mas eu tenho um outro lado, que eu já passei por tantas, que eu sou otimista. Nós estamos vivendo um retrocesso democrático impressionante, com esse nível, impressionante esses generais que a gente conhece, alguns até com uma biografia razoável, tal, envolvidos com esse, vou dizer, fascismo, fascistoides aqui que estão implantando aqui. Nossa, eu ia citar até o nome dos generais, eles já me deram tanta complicação, já sofri tantas ameaças que eu não vou citar. Mas não pode, pô. E o que está acontecendo é um negócio impressionante. Nós estamos quase, eu estava fazendo um levantamento aqui, quase 2 notas por semana contra esse presidente. Nós estamos com um processo contra o impeachment dele, por crime de responsabilidade. É impressionante. Isso que está acontecendo, essa mortandade aí dessa Covid, é um negócio que partiu dele. Ele não conseguiu, ou pelo contrário, ele foi contra toda a orientação sanitária mundial, da Organização Mundial de Saúde, daquele ministro da Saúde que tinha aí, que estava indo muito bem e tal. Em 2 meses ele demitiu 3 ministros da Saúde, agora botou um general lá. Negócio de doido. Então, pô, mas temos que ser otimistas. Nós estamos brigando. O ABI entrou junto com um grupo lá de São Paulo, a OAB, CNBB, a Comissão Arnes, Paulo Evaristo Arnes, e o cientista do SBPC, da Academia Brasileira de Ciências. Nós estamos com 6 e nos reunimos, já soltamos manifesto, participando agora de um grupo com todas as centrais sindicais, mais de 80 entidades de todo o país. Fizemos um domingo, dia 13, uma live de 4 horas com várias personalidades falando, discutindo. Esse menino aí, o Felipe Neto, discutindo com aquela brilhante jornalista, a Patrícia Campos Melo, lá da Folha, que foi perseguida, ofendida e tal. Ela, inclusive, nós entramos contra o Bolsonaro por ofensa. Entramos com ação de responsabilidade em cima dele. Então, pô, mas, de qualquer maneira, estamos uma reação. Estamos enfrentando, nós estamos com uma série de grupos, todas essas centrais sindicais fechadas com a gente vai conseguir. Não é hoje, é amanhã, mas agora, chega uma pesquisa dessa, realmente é um banho de água fria. Mas a gente não desiste. Nós vamos à luta, cara, pode ser, tá certo. A BI está aí. Pô. Muito obrigado, muito obrigado. E obrigado, Afonso, pelo espaço que você deu aqui à nossa BI. Muito obrigado. Nada mais, nada menos que a minha e a obrigação da Carla. Cumpridos, né, Carla? Com certeza. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos para cima desse fascista. Isso. Como diz um querido amigo meu, Cláudio Prado, eu mesmo, Cláudio Prado, da Tropicália, ele diz que, para não preocupar não, que isso são estertores. Quando quando a pessoa está morrendo, fica mais forte no dia anterior. Isso. Espero que seja isso. Vamos acreditar nisso. Amém, né? Gente, em respeito às famílias dos 139.294 cidadãos e cidadãs brasileiras que faleceram, na minha opinião, desnecessariamente, eu gostaria de pedir a vocês
que estão nos assistindo, e a Carla e ao Pajé, um minuto de silêncio. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Pajé. Uma ótima noite para vocês. Obrigado. Um abraço.